Oi gente, hoje eu tô aqui pra contar pra vocês quais foram as incríveis 2 leituras que eu fiz durante o mês de maio. Eu comecei o mês de maio lendo um livro de uma das minhas autoras favoritas, que é a Sue Kid, lançamento da editora Paralela, que foi A Cadeira da Sereia. Nesse vídeo a gente conhece a Jessie Sullivan e um pouco da história dela narrada por ela própria. A Jessie já está na casa dos 40 anos e tá ali no conforto, na zona de conforto do casamento dela de longa data. A filha dela já foi pra faculdade e ela se vê sozinha com o marido psiquiatra morando numa casa enorme. E a Jessie começa a ter ali as suas dúvidas sobre si mesma. Ela tem surtos de personalidade em que ela não sabe exatamente quem ela é, o que ela quer fazer da vida. Ela já tá com uma idade um pouco avançada e não fez nada da vida dela de realmente interessante, além de ter se casado, se dedicado ao marido, à casa e à filha. E agora, nessa época da vida dela tão transformadora, em que a filha dela deixa a casa, né, parte da sua zona de conforto, sai de casa pra morar em outro estado, e ela se vê praticamente sozinha em casa com o marido dela, que trabalha fora, tá sempre fora de casa. Ela se vê com essas questões, essas indagações sobre si mesma. Além disso, a mãe da Jessie, que é uma senhora já de idade avançada, tá passando por alguns problemas psicológicos, psíquicos ali. Ela amputou o próprio dedo, e isso fez com que a Jessie precisasse sair de casa para poder fazer alguma coisa que ela não queria fazer tão cedo, que é voltar pra ilha em que ela nasceu, voltar pra casa em que ela cresceu e rever a mãe dela, pessoa com quem ela não tem, assim, uma relação muito boa. Então a Jessie embarca de volta pra ilha em que ela viveu, em que ela cresceu, em que ela nasceu, pra poder ajudar a mãe dela a se recuperar, pra poder dar todo o apoio que a mãe dela precisa. E quando ela faz essa viagem de volta pro passado dela, ela conhece o irmão Thomas, que é um monge de uma igreja que tem na ilha. E a partir de então, a partir do momento em que ela conhece o irmão Thomas, ela passa a se descobrir enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto filha. Enfim, ela realmente consegue se descobrir e ter todas as respostas que ela queria sobre ela mesma. Então, essa viagem ao passado, de volta ali às origens dela, foi de extrema importância para que ela se descobrisse. O livro vai falar sobre autodescoberta, sobre perdão, sobre compaixão com aqueles entes queridos em que nós temos em nossas vidas. E foi um livro que, embora não tenha me surpreendido tanto quanto A Invenção das Hadas, que foi o primeiro livro da autora que eu li e que a resenha vai estar aqui embaixo se você tiver curiosidade, eu gostei bastante da leitura, foi bastante válida. Eu consegui entender o ponto de vista da Jessie, mas ao mesmo tempo que eu não vou ser hipócrita e vou dizer que eu também julguei ela em alguns momentos. Eu nunca passei pelo que ela passou, nunca estive na pele dela, e justamente a autora coloca a gente pra calçar os sapatos dela e saber pelo que ela está passando. Mesmo sabendo por tudo o que ela estava passando, pelas dúvidas que ela tinha sobre ela mesma, pela incerteza que ela tinha sobre o futuro dela, eu não fui capaz de me manter neutra, de não julgar a Jessie. Eu vou ser sincera, eu não serei hipócrita, eu julguei a Jessie em alguns momentos ao longo do livro, mas a história dela me serviu de grandes ensinamentos, e eu sou muito grata a Sue Kid por isso. E é um livro que eu indico a você. É um romance bastante leve, de leitura fluida, rápida, e que você irá se envolver. Mas eu não indicaria se você espera ler um grande romance com cenas avassaladoras. Não, é um livro que vai narrar a história de uma mulher já madura, uma mulher adulta, que passa por crises de sua identidade e que vai se descobrir ao longo do livro. Uma história bastante bonita que eu recomendo e que eu acredito que bastante pessoas irão adorar, sem sombra de dúvidas. E o segundo livro que eu li durante o mês de maio foi Madame Bovary, do Gustave Flaubert, que é um clássico da literatura mundial. É um livro francês, de autor francês, e se passa na França do século XIX. O livro, caso vocês ainda não conheçam, não saibam do que eu estou falando, trata-se de um clássico que foi banido, foi proibido de ser publicado na época de sua publicação, e cujo autor respondeu processo pela publicação do livro, porque o livro simplesmente não era correspondente ao decoro da época, à sociedade da época. Então foi um livro que chocou muita gente, deixou bastante gente alarmada, foi um burburinho absurdo na França desse período, e que depois disso se tornou febre, porque você imagina, né? Se você não quer que as pessoas leiam um livro, você vai lá e proíbe ele. O que as pessoas vão fazer? Ler o livro para saber do que se trata e por que ele está sendo proibido. E precisa ficar claro que o livro é um clássico pelo contexto histórico que ele estava inserido e pelo tema que ele aborda, que é traição, relação extraconjugal.
No livro, a gente vai conhecer a Emma Bovary. A Emma Bovary cresceu em convento, e inspirada pelos romances que ela passava tanto tempo lendo, ela espera que sua vida tenha algo realmente emocionante, um romance que vá fazer borboletas crescerem no estômago dela, que vá fazer virar noites sem sono escrevendo grandes cartas de amor, mas ela se casa com Charles Bovary e não é bem isso que acontece na vida conjugal dela. A vida de casada da Emma é realmente muito entediante e ao longo de todo o livro a gente percebe o quão insatisfeita ela está com a vida de casada dela. Ela admite que o marido dela é um ótimo marido, ele é um homem exemplar. E ela admite que ela ama o marido dela, mas ela espera mais do casamento dela, ela espera mais da vida dela, ela espera perspectivas realmente grandiosas e românticas, dignas de um grande livro. O que acontece então? A Emma Bovary vai buscar essas emoções, essas grandes emoções que ela tanto quer em relacionamentos extraconjugais. Então todo o livro é baseado na Emma e nas coisas que ela almeja para a vida dela e como ela batalha para conseguir essas coisas. E é muito curioso como o autor expõe toda essa história que, ao mesmo tempo que é errado, a gente sente compaixão pela Emma, a gente entende o lado dela, ao mesmo tempo que a gente sabe que isso não é certo, que isso não é correto. Então você imagina isso na França do século XIX, o que isso causou na sociedade daquela época. E o mais engraçado de tudo, o mais curioso, o mais questionável de toda a história é que mesmo traindo o marido dela, a Emma não consegue alcançar o ápice das emoções que ela realmente quer, da vida de glamour que ela realmente deseja. Então isso é realmente um ponto muito curioso da história, que no fim a história da Emma Bovary vai ter todas as emoções que ela tanto esperava, só que em um contexto não tão positivo, com muita tragicidade. O livro, embora seja rotulado como um clássico, não deve te assustar, porque é de leitura muito fácil. Eu realmente me surpreendi, porque eu estava esperando algo bem mais rebuscado, mais difícil de ser compreendido, mas não foi o caso. O livro é bastante fácil de ser lido. Você pode ter ali um pouco de dificuldade com alguns termos, algumas palavras, dependendo da tradução, dependendo da edição que você tem pra ler, mas no fim das contas o livro é realmente fácil de ser lido. Você se envolve com a trama, você se envolve com a narrativa do autor e você consegue perceber ao longo da narrativa a grandiosidade desse livro, por que ele se tornou um clássico tão comentado e tão lido até os dias atuais. E se você é curioso com a história da literatura, saiba que esse livro foi pontapé para o início do realismo, principalmente pelo fato de o autor criticar a burguesia. Ele era burguês e ele criticava a burguesia, e também pelo fato de conter ali na história bastante cientificismo. Enfim, gente, é um livro bem curtinho, bem fácil de ser lido, vale a pena investir nessa leitura. É um livro clássico que com certeza vai te engrandecer e vai te agregar bastante coisa, e você com certeza vai ler no piscar de olhos. Então não tenha medo desse clássico e vai atrás dele, porque eu tenho certeza de que você vai gostar bastante. Bom, gente, esses foram os livros que eu li durante o mês de maio. Não foi muita coisa, faculdade me arrancando os cabelos, mas eu consegui fazer leituras bastante boas. Eu tive a impressão, eu gostei bastante dos livros que eu li. E é isso aí, se vocês leram algum desses livros, deixem aqui embaixo o que vocês acharam sobre eles. Se você tem curiosidade de ler algum desses livros, também deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar conversar mais sobre eles com vocês. Se você tiver alguma dúvida, qualquer questão, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o joinha pra me ajudar na divulgação e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo.